Olha lá. Pessoal, vamos agora ver o programa de faturamento. Um programa não tão simples, né? É bem uma nota. Eu digo que é uma rotina para feirante. Sabe feirante que vende na feira lá? E precisa controlar o que ele está vendendo. Então, a ideia seria ter um sisteminha desse lá no celular para ele controlar o que ele está vendendo. Então, vamos começar vendo como é que é a tela inicial desse programa. Então, vou carregar aqui o programa Faturamento. E ele tem uma tela onde tem um cabeçalho e um detalhe. Então, vamos usar o Master Detail. Temos aqui o browser. No browser nós temos 4 campos. No cabeçalho nós temos 4 campos. Nós vamos ver que a gente vai usar um Master Detail chamado cabeçalho do faturamento. Então nós temos o documento, que é um campo que identifica a nota, a emissão, a data, a forma de pagamento. Então a forma de pagamento ela está sendo buscada do cadastro SX6, dos parâmetros. Então, o usuário define quais são as formas. Aqui no programa, a gente tem a função pré-renderizar. Então, esse é um exemplo bem interessante de você entender o before render, que em português é o pré-renderizar, onde você define, olha, o que está sendo feito nessa rotina. Ela lê lá do SX6, que são os parâmetros, então o usuário pode incluir novos elementos lá, novas formas de pagamento, e dá um for each, lendo todas essas formas de pagamento, com o nome, né, e criando um array, chamado novo ist. E nesse array tem as formas, e a gente descarrega esse array lá no item, no faturamento PHTML, um comando chamado template set variable. Então, esse aqui é um comando da plataforma que, a partir de um array com elementos que foram normalmente buscados dos parâmetros, leva isso para o PHTML, aqui, ó, e transforma aquilo num campo option do HTML. O campo option do HTML é um combo box, que baixa uma cortina com todas as opções. E aqui, então, coloca-se esse array e esse selected ist aqui indica exatamente, é indicado para que o programa sabe qual é o elemento que naquele momento está ocupando determinado registro. Porque numa rotina de atualização, se eu entrar aqui, por exemplo, e chamar o doc1, aqui já é um faturamento que existe. Então, chamei ele vai me apresentar a nota do jeito que foi digitado. Nós vamos incluir mais um item nessa nota, como exemplo. Vocês veem que a forma de pagamento aqui já apareceu o cartão Visa. Mas, no entanto, eu poderia modificar. Poderia chegar aqui, ó, abrir, cheque, cartão Mastercard, cartão Visa, outros, devendo, o cara não tinha grana. E aí, ele primeiro tem que apresentar aquele que foi feito na hora que implantou essa nota. E ele pode aqui alterar. Então, para isso é que tem aquele selected. Bom, e voltando aqui na tela, a gente tem então esses 4 campos no cabeçalho. E além disso, o nome do cliente, que é opcional, mas ele é um selected. Então, ó, vou clicar aqui, ele baixa uma cortina com o cadastro de cliente. Primeiro eu preciso limpar, se eu quiser mudar o cliente, mas numa implantação, ele já me apresenta aqui a lista de clientes, um select box. E aí eu escolho o nome e ele coloca aqui. Então nós temos um select box aqui e aqui nós temos um combo box gerado dinamicamente pelo programa. Diferente daquele option que nós vimos no primeiro programa, ou no segundo programa, no caixa produto, em que era definido no metadado já quais as opções do combo box. Aqui quem define é o próprio usuário, através dos parâmetros. Bom, aí você tem aqui o detalhe, quer dizer, os itens que foram vendidos para esse cliente nessa data, com esse documento, com essa forma de pagamento.
Então, nós temos produtos ou serviços, produtos, né? Quantidade, preço, preço de tabela e valor. Então, aqui nós estamos usando um componente. Olha, componente é um negócio espetacular. É, na verdade, um elemento que foi definido na plataforma e você define isso com uma simplicidade incrível e tem todas as informações. Então, é bem mais forte do que um select box. Porque, além de ter as características de um select box, de você poder selecionar qual é o produto que você quer, você tem todas as informações. Então, o componente, nós temos um componente que chama produtos e serviços, ele fornece, quer ver, olha, eu vou incluir um novo item aqui. Então, aqui já tem um item, o livro 2, quantidade 2, preço 28, preço e tabela 20, valor. Então, aqui o botão é associar produtos, eu posso mudar aqui as colunas também na engrenagem, mas eu chego aqui e clico em associar um novo produto. Então, ele vai me trazer uma tela com o componente. De tudo isso aqui é o componente produto, com as informações que eu defini lá para que o componente me apresentasse. Então, tem tabela de preço, custo médio e tal. Isso quando, se eu estivesse fazendo uma alteração. Como eu estou fazendo uma inclusão, ele está esperando qual é o produto que você quer. Então, de forma semelhante que no Select Box, eu clico aqui na luneta e ele vai me apresentar os produtos, o cadastro de produtos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o livro 1. Já tem lá o livro 2, vou colocar o livro 1. Conforme ele seleciona esse componente, ele já me apresenta aqui embaixo o preço do produto. Quer dizer, ele foi buscar lá no cadastro de produto o preço de tabela desse elemento e colocou aqui 20. E vocês vão ver lá na rotina que nós vamos ver, que depois esse preço eu posso até alterar, mas ele já me multiplicou a quantidade pelo preço e colocou o valor aqui. Isso foi feito através de um evento em JavaScript. Conforme o componente foi acionado, ele já colocou o preço. E aí também, quando eu mudo a quantidade vem sempre 1, o default. Mas se eu chegar aqui e mudar a quantidade, por exemplo, para 2, colocar aqui, deletar esse componente aqui, colocar, vamos deletar, deixa 10. Colocar 10 peças aqui. Certo? Então, 10 peças vezes 20, ele já colocou o valor de 200. Não precisa, ele está fazendo esse cálculo dinamicamente a partir do evento keydown, de eu apertar na tecla. Então, conforme eu aperto na tecla aqui, mudando a quantidade, ele vai. Vamos supor, o preço de 20 é de tabela. Vamos supor que o produto que está sendo oferecido lá pelo feirante não está bom, está meio podre e tal. E ele fala assim, não, quer um desconto. Então ele fala, quanto você quer pagar? Eu quero pagar R$18. Então vou botar aqui R$18. Deletar aqui o 20. R$18. 18. 18. E aí ele já multiplicou 10 vezes 18 e já também multiplicou por 100, e deu 180. Você vê que aqui o campo está desabilitado. Então, com isso, automatizou totalmente a digitação, bastante prática, só essa questão aí de digitar o valor. E vou salvar, então, esse novo elemento aqui, esse novo item, salvo aqui. E depois tem que salvar lá em cima também. Ó. Já colocou aqui, então, 180 mais 56, então, total da nota. Não coloquei aí o total da nota. Salvar. E aí, ele salva essa nota com esse novo elemento. Então, você vê como é que funciona essa tela de edição, uma tela bastante complexa, se fosse ser programado sem a plataforma. Então, vamos ver aqui como é que funciona todo o programa aqui. Agora, vamos ver desde o começo dele. Então, vou pegar o faturamento PHP. Então, esse programa começou aqui com namespace igual a RPPlex.
já vimos. Require-11, MasterDT. Você vê que a maior parte dos programas a gente usa realmente o MasterDT. E a classe deu o nome de faturamento. Estendi ela também do MasterDT. Defino aqui duas variáveis privadas, cabeçalho e item, que são os dois elementos do programa, e vamos ver o que tem no construct. O register file, que sempre tem aqui no começo. O metadados é cabeçalho faturamento. Vamos dar uma olhadinha nesse metadado, já vimos, né? O metadados de faturamento, está aqui. Cabeçalho de faturamento, está aqui em cima. Basicamente, ele tem aquelas características que nós vimos na digitação, quer dizer, aqui o tal, ele não tem view, está dentro do normal. E as colunas mais interessantes são a coluna que tem o cliente, então, é um select box e metadados clientes, quer dizer, é um select box que vai buscar no metadados clientes a informação. O metadados clientes oferece o nome do cliente como naquela abinha do meio do select box. E quem quiser buscar o nome do cliente define, olha, o meu negócio é um select box e o metadados que me oferece o nome desse cliente, dos clientes, é o metadados chamado clientes. Browse sim, visível sim, então o resto é igual. E também um outro dado que está interessante é a forma de pagamento. Quer dizer, a forma de pagamento, o que está interessante aqui é que ele é um caráter, é um string. Embora ele foi lá movido por um combo box, através de do set variable e do for each, ele já está carregado aí com a informação. De resto, é normal. Vamos voltar para o programa. E treinamento e faturamento é onde está localizado o programa. Set título, faturamento. Report título, relação do faturamento. Set help, faturamento. Aí vem o insert action. Quer dizer, quando eu apertar no botão de incluir uma nota, uma nova nota, ele vai para a rotina mostra tela. E lá, basicamente, por quê? Porque a inserção é uma tela vazia, vai incluir uma nova nota. Então, ele só vai pegar e, a partir do metadados, mostrar a tela para digitação do cabeçalho e dos itens vazia. Inclui faturamento com seus clientes, é o nome que aparece, e salva a rotina que ele vai voltar quando retornar, quando o cliente clicar no botão salvar na tela de edição. Então, ficou bem claro. Inseriu, aí tem também a Edit Button, editar registro, edita registro. Então, é o lapisinho lá no browser, você vai editar uma nota que já existe. Então, é Add Edit Button, quer dizer, no botão de editar, no lapisinho, você diz, a rotina que ele vai chamar é a Edit Registro, que vai exatamente tratar de mostrar o registro na tela de edição, o lapisinho, que é o ícone, o que aparece lá, alterar faturamento e seus itens, e da mesma forma, aqui embaixo, o salva, aqui a forma de como essa tela de edição é apresentada, quer dizer, no mode content, ou seja, uma nova tela, e como último parâmetro, copiar um faturamento com seus clientes. Então, se tiver uma nota semelhante, copia, tem que dar um novo número de documento, porque é esse que está sendo testado para ver se não existe dois documentos com o mesmo número, e basta copiar, colocar esse parâmetro aqui, esse último parâmetro, para o programa já colocar lá aquele desenho com os dois formulários, como se fosse cópia, para que ela seja acionada. Aí depois você tem o delete button, é quando você quer deletar uma nota. Então ele vai para a rotina deleta registro, aí nesse caso ele vai deletar o cabeçalho e todos os itens, porque
vai deletar a nota inteira. O lixozinho, excluir fatura e deseja excluir esse faturamento e seus itens. Quer dizer, o quarto parâmetro é exatamente uma telinha de confirmação em que o usuário diz, realmente eu quero deletar esses 4 negócios. O Add Check Filter, da mesma forma que nos outros programas, ele permite mostrar as notas que foram canceladas, ou seja, que o status está igual a 0 também. Isso na própria opção lá do cabeçalho da nota. E aí vem, então, a parte do detalhe, a telinha onde vão ser digitados os itens dessa nota. Então, você tem o Add Itens Editor, quer dizer, para incluir um novo item. Nós estamos usando o metadados itens NF vendas inline, embora esse metadados ele está pressupondo a opção de inline, mas como nós temos um componente lá, ele por enquanto ainda ele não pode ser usado. Então você vai fazer realmente a edição para a digitação de cada item da nota numa tela à parte. Vamos dar uma olhadinha nesse metadados aqui. Então, esse metadados é o metadados do item. Vamos voltar aqui. Vamos ver como é que ele é o itens NF. Nós vamos depois ver um exemplo em que a gente vai fazer a edição, a alteração dos campos na tela de edição inline, como se fosse uma planilha Excel. Você na própria linha altera. Então, esse itens NF vendas inline está aqui. A característica dele é a seguinte: ele tem, a gente usa esse metadados para outras finalidades. Ele tem uma view, é a lei VXXV, é usado inclusive no PEF, e ele nada mais faz do que ler um item de nota fiscal, mas trazendo consigo uma série de campos de outras tabelas. Olha, se a gente olhar aqui os campos que esse metadados traz, ele traz os dados do SD2 como quantidade, mas ele traz também os dados da OSOP, lá do ID SC2, ele traz também dados com Select Box do produto, o nome do produto trazido para a tela. E aqui, o nome do produto está como Select Box, mas vai ser lido através de um componente. Aqui você tem também a natureza, ele indica, né, a natureza daquele produto. Nós não estamos usando, mas ele tem disponível. Preço unitário, produto, valor de IPI. Então, o importante aqui é apenas a quantidade, o preço unitário e o valor. E essa questão dele modificar, então ele também tem o preço de tabela, quer dizer, ele fornece o preço de tabela e se o usuário quiser mudar, muda, ele já faz o recálculo. Vamos voltar para o programa e vamos ver, então, aqui. Add Itens Editor usa o metadados, esse aqui, e vai para prepara itens, que é lá o setup itens, nos programas que a gente viu anteriormente e na maior parte dos programas que estão sendo desenvolvidos. Depois nós temos o Add Layout Editor, que a gente vai definir as características de como é que ele vai jogar a tela. Então, cabeçalho e itens é o nome, né? Define a tela de edição, título, o PHTML, faturamento.phtml e o metadados cabeçalho faturamento. Vamos dar uma olhadinha no faturamento PHTML. Ele tem basicamente aqueles 4 campos que nós falamos, né? O documento, campo normal, data de emissão, é um campo cuja classe é MTD REST Data Picker, então vai aparecer já o desenhinho lá do calendário. Aí tem o cliente, então o cliente aqui está definido como um Select Box, MTD in, MTD Select Box. Ele chamou lá, no metadados está definido que é um Select Box, e aqui também você coloca que é um Select Box. Esse tipo de dado é muito usado,
ele traz dados do cliente, das naturezas, do produto, de tudo aquilo que a gente tem cadastro e que está nas telas de movimento. E depois, aqui ele apresenta exatamente a forma de pagamento, com esse for each aqui, que faz exatamente a carga do array lá na tela de edição do tipo de pagamento e joga isso tudo aqui. E depois aqui, nós usamos aqui o nome histórico para a forma de pagamento, porque nós estamos armazenando essa forma de pagamento no campo SF2 East. Não criamos um campo novo de forma de pagamento. E aqui, a definição daquele elemento dos detalhes, né? Então, é um grid dos itens da nota, mas basicamente aqui é só o gridzinho que vai ser, então, chamado para o PHTML. Então, o PHTML, o itens faturamento PHTML, é que vai fazer a telinha de edição, onde eu vou digitar os itens. E olha só que simples que é o seguinte. Qual é o primeiro item da tela Aqui, ó. Quando eu clico aqui, na tela de edição, ele me cria uma telinha para editar. Primeiro que eu vou editar a nota, né? Editei a nota, ele vai me apresentar o cabeçalho e os itens aqui embaixo. Então, nós estamos em que ponto agora? Nesse ponto aqui, ó. Quando eu chego aqui e clico aqui para editar agora uma linha dos itens para digitar o detalhe do item. Aqui, no caso, ele tem assim um tamanho maior, porque por causa do Select Box. O Select Box é tudo isso aqui, e aqui é que são os outros três campos: quantidade, o preço e o valor calculado. Então, voltando lá para o programa, eu tenho o campo quantidade, campo normal. Inclusive, se não tiver valor, esse aqui é o valor 1. Lembra que quando eu fui incluir um item novo, ele já me botou lá a quantidade 1. Então, esse é o default, vale 1. Aí você vai lá e muda. Aí você lembra que quando mudamos, ele considerou um evento, a mudança daquele campo. Nós vamos ver aqui embaixo. Aí você tem o nome do campo, preço unitário, ele pegou normal, quer dizer, ele carregou esse campo, e tem aqui também o valor, que é exatamente a multiplicação, e ó, está campo disable. Por que disable? Porque é calculado, é a quantidade vezes o preço, seja um preço que veio da tabela, seja um preço que o usuário mudou. E aí, aqui embaixo, meus amigos, é que tem o osso duro de roer. Não é fácil. Inclusive aqui ele está com um errinho, mas não é nada não. JavaScript, meus amigos. Olha, isso aqui não é fácil não. Eu vou mostrar primeiramente aqui um casinho, mas a gente vai falar muito ainda de JavaScript, nós vamos ter vários vídeos explicando. É uma linguagem enorme, porque é muito antiga, ela é da década de 90, e foi desenvolvendo, e até hoje ainda é a linguagem que realmente é mais usada para fazer toda a mudança de telas, quer dizer, todo o tratamento de tela, porque o HTML ele é estático, ele é um marcador, ele não tem rotinas lógicas nem nada. Então, você define o HTML, como está definido aqui em cima, mas tudo aquilo que modifica-se na tela sem que haja uma chamada ao servidor, e por isso é muito rápido, é feito lá na própria tela, sem uma comunicação com o servidor, é feito em JavaScript. Então, no RPFlex, vamos ter bastante coisa escrita em JavaScript, mas não tanto assim como... Quer dizer, a gente realmente faz os tratamentos mais sofisticados em PHP. Poderíamos fazer em JavaScript, mas a gente faz em PHP porque é mais protegido, mais rápido em termos de processamento, embora quando tem o tempo de levar a informação até o servidor e depois voltar. Vamos dar uma olhadinha aqui. A sintaxe do JavaScript ela é mesclada. Tem o JavaScript e o jQuery. O jQuery é uma biblioteca do JavaScript, que tem comandos que já tem também no JavaScript, mas só que são mais simplificados. E normalmente a gente usa esses comandos do jQuery.
Então, a primeira coisa que nós definimos aqui foi o ID SB1 e o ID SB2. Isso porque, quando a gente mexe no componente produto, então, esse componente ele está fortemente amarrado com as variantes. Então, também a gente precisa, no SD2, obrigatoriamente, é necessário gravar o SD2. Embora aqui no exemplo nós não consideramos variante, só tem uma variante. Cada produto só tem a variante padrão. Então, definimos aqui a ID SB1 e a ID SB2. E esses dois campos aqui, do jeito que eles estão definidos aqui, você vê que eles foram carregados, né? Tem o asterisco e a chave aqui, eles são carregados pelo programa. Aí temos três formas de identificar um elemento no JavaScript. Uma é através do joguinho da velha, que é um ID. Quando você quer definir um determinado elemento no HTML, um elemento no HTML é, por exemplo, essa linha aqui. Então, pelo ID que tem aqui, você vai lá e identifica esse elemento. Ele tem o tipo, o ID e o nome que aparece, que é o nome dele. Normalmente o ID e o nome sempre são iguais. Você, inclusive, não precisa colocar um nome aqui. E no span, quando você diz aqui o nome do campo, é o que aparece realmente impresso, aparece na tela. Então, o span é o que aparece na tela. E o input é as características do que a pessoa vai digitar. Quer dizer, o ID, ou seja, como a pessoa vai capturar aquele dado da tela, né, no restante do programa, seja no JavaScript, seja lá no PHP, e a classe é que define o tipo de campo, né? Se é um campo de entrada, que é o mtdin, se é um campo de um select box, se é um campo option, vai definir o tipo dos vários campos do HTML. Depois nós temos, enfim, então aqui no label, e aqui no JavaScript a gente vai manusear exatamente esses campos. Continuando aqui, a gente tem o componente. Então, eu estou identificando aqui, jogo da velha, componente PS. As duas outras formas de identificar, mas a gente usa muito pouco, é o ponto, para quando você quer pegar uma classe, e também você pode identificar pela tag. Por exemplo, as tags, a gente fala que esses elementos aqui são tags no HTML. O label, se tivesse aqui parágrafos, H1, H2, enfim, aí a recomendação realmente é que vocês façam um curso de HTML, e JavaScript também, evidentemente. Mas aqui a gente vai ensinar as características específicas à nossa plataforma. Então, eu defini aqui no HTML, coloquei o componente simplesmente colocando uma div. E o ID dela, componente PS. E div. Pronto. Está definido todo aquele quadro em que eu defini o produto. E aí, a gente vai escrever aqui, componente PS, ponto, produto serviço, que é o nome do componente. E aí, o produto, a gente define, porque você pode, quando chama esse componente produto serviço, considerar os dois, produto e serviço, ou falar assim, não, eu só quero produto, não quero, que é o nosso caso, não quero oferente lá, ele não faz serviço, ele só vende produtos. Então, a gente só definiu produtos. Definiu produtos e colocamos onde é que está o endereço do produto, como é que ele está chegando aqui, através do SD2 ID SB1. Eu estou digitando naquela linha do detalhe e lá está exatamente o endereço, e vai ser gravado também, quando então vem uma alteração, ele está no SD2 ID SB1, que é o ID lá no cadastro de produtos. O valor é o ID SB1 que foi lido aqui em cima, select true, quer dizer, ele já está lá selecionado, e variante, a gente só precisa mencionar aqui que é o ID SB2. Aí depois, então isso aqui é mais a definição do componente. Isso aqui vai ser bem padrão. Em quase todos os casos você vai dar um copy and paste aqui para definir o componente. A única diferença é que se for só produto, só aparece aqui. Se tivesse também serviço, apareceria uma cópia mais ou menos semelhante aqui de serviços. Aí você está aceitando produtos e serviços. O que é interessante mesmo nesse negócio de JavaScript,
é o tratamento de eventos. Quer dizer, até aqui a gente estudou programação, PHP, vendo da seguinte forma, e SQL também, você é o cara que comanda o que o programa vai fazer. Então você chega lá e vai escrevendo, olha, comando, faz, programa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Aí você vai lá e lê a informação, depois você trata a informação, você manda gravar, você manda para a tela. Você é o dono do programa, quer dizer, do que está acontecendo. Recebendo informação, mas quando você pedir, mandando informação, quando você calculou, gravando e lendo. No JavaScript tem um negócio chamado evento. E é isso que caracteriza principalmente o JavaScript. Ele trata eventos. O que são eventos? Eventos é tudo aquilo que o usuário faz no teclado, quando ele está na tela. E principalmente agora com o Ajax, isso aí não precisa toda hora estar recarregando a tela. Nós vamos ver isso mais para frente também. Carrega a tela. Então, por exemplo, são exemplos de eventos. Você clicar no mouse, você mudar um campo. Chegou lá, digitou um campo, aí quando você saiu do campo, você coloca lá change, mudou o campo. Ou então, quando você aperta uma tecla, naquele caso do preço, conforme você vai apertando a quantidade, por exemplo, você quer apertar 111. Quando você apertou 1, ele multiplicou 1 vezes o preço. Que é a quantidade vezes o preço. Quando você multiplicou 125, quando você digitou 2, aí tem um evento que ele pega e fala, opa, é 12. Multiplica 12 pelo preço, e já chega lá e bota o total. Puta, mas você está digitando. Aí você digitou 5, 125. No momento que você terminou de digitar o 5, pode ser o key up, key down, ele pega e multiplica 125 vezes o preço, entendeu? É como se você fosse um cara que está lá vendo as coisas. No momento que acontecem as coisas, você age. Pá, pá. Então o cara tocou um campo, você muda o outro, faz o cálculo. Faz o que está definido aqui. Ó. Aqui nós estamos exatamente multiplicando. O preço unitário foi capturado, quer dizer, o cara digitou o preço unitário. Então ele está capturando o preço unitário, ele capturou a quantidade e multiplicou o valor do item, parse float, aqui tem toda uma sintaxe, preço vezes quantidade. E chegou no novo valor. E aqui embaixo, então, é o change do produto. Então, quando você, por exemplo, vamos supor que lá no produto estava laranja. Aí o cara fala, não é laranja. E aí ele colocou o preço. Aí a pessoa fala, não é laranja que eu quero, é pera. Então ele vai lá e muda o produto. Né? Entra lá no Select Box e muda o produto. O que ele está mudando? O produto. Então, on change, aqui, ID change, que mudou o ID do produto, que estava naquele campinho do produto. Aqui já é outro evento, é key up, quando você digita no campo de quantidade. Então, cada dígito que você digita no campo de quantidade, faz um key up, quer dizer, a tecla aqui na tela. Quando você solta a tecla, ele já, soltou a tecla, mexeu a quantidade, ele multiplica. O valor item é igual ao preço unitário vezes o ZIS. O ZIS aqui é a quantidade. E quando você muda o preço unitário, né, que lembra que eu falei que ele pega o preço em tabela e bota lá no preço. Se é aquele preço mesmo que vai ser cobrado, fica aquele. Agora, se o cara não, vai mudar o preço, então ele vai recalcular. Então, no momento que mudou o preço unitário, ele multiplica de novo, só que aí o ZIS é do nosso amigo aqui, quantidade vezes o ZIS, que é o preço. Então, tem toda essa sintaxe. Aqui está esse símbolozinho aqui do jogo da velha, indicando, olha, o valor do item vai ser modificado. Aqui também vai modificar o valor do item. Entende? Aqui o preço unitário, porque aqui eu estou definindo o produto. Então, isso aqui é complexo. Vai levar tempo até você pegar isso. Recomendamos fortemente o curso. O problema dos cursos de JavaScript é que você aprende um monte de coisa. E chega aqui, quando você vai usar a forma como nós programamos no RPFlex, você vai usar muito pouco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar aos poucos exatamente o que se usa do JavaScript dentro do RPFlex. E aí já não é tanta coisa assim, pelo menos. Bom, continuando então no programa, praticamente essa é a parte mais complexa, porque agora o programa em si é igual aos outros que nós já vimos, né? Então, a função edita registro vai lá e vai ler o quê? Vai ler o cabeçalho da nota.
Então, ler registro e vai mostrar a tela. Porque esse programa, ele basicamente faz em 2 etapas a montagem da tela. Primeiro, ele monta o cabeçalho, lá o documento, o cliente, a forma de pagamento, e depois é que ele vai tratar item a item. Então, primeiro aqui ele está lendo o registro, ele está lendo o SF2, né? O SF2 é o cabeçalho da nota. Então, ele lê lá a empresa, o cliente, o documento, a emissão, já lê a emissão, lembra no curso a gente viu que é conveniente você já ler a emissão nos 2 formatos, no ano, mês e dia, no dia, mês e ano. A descrição do nome do cliente, o histórico, que é exatamente a forma de pagamento, o status, da onde? Do SF2. E dá um left join em cima do SA1. Por quê? Porque ele precisa pegar o nome do cliente. Tá? E o where do ID daquela nota. Quer dizer, ele vai buscar a nota pela empresa e pelo ID que a pessoa clicou quando fez a seleção da nota para fazer uma alteração naquela nota. Se for inclusão, não tem essa leitura aqui. E aí está lido o nosso amigo. Aí depois tem a rotina de mostra-tela, que vai lá e diz qual é o PHTML que vai mostrar. Então aqui, como eu falei, só o cabeçalho. PHTML, cabeçalho, qual o metadados? Cabeçalho e faturamento. E vai lá para renderizar. Coloca os valores que ele leu no setRecord, nesse comando aqui. Se for alteração, preenche os dados do registro. Se for inclusão, vai direto, vai vazio, né? E return tempo. E se for inclusão, o ID é 0, né? Então não passa por aqui. Template do HTML chuta os dados para a tela. Preencheu aquela parte de cima. Aí vai pré-renderizar. Então, aqui tem um caso típico em que vai haver uma pré-renderização. Então, opa, ele vai mandar para... faltou alguma coisinha aí. Opa, não está completo ainda essa tela. O que faltou? Faltou colocar a forma de pagamento, porque a forma de pagamento eu vou buscar lá no parâmetros para montar o option lá no HTML, que é a forma de pagamento. De onde é que vem as várias opções? Porque vamos supor que eu estou lendo já uma nota existente, pode ser que eu queira mudar a forma de pagamento. Se for uma nova, eu preciso mandar. Então, ele lê aqui. Essa rotina aqui pode ser diferente, a leitura aqui do SCX6, eu usei aqui uma função que existe, get SCX6, ele foi lá e carregou um array com as várias formas de pagamento, está lá no campo de histórico, e fiz o for each aqui, alimentando um array, e esse for each aqui é só para definir, na verdade, qual é o registro que já está selecionado. Então, é mais para um caso de uma alteração. No caso de inclusão, vai sair em branco esse campo. E o template setVariable, que manda para aquele elemento lá no HTML, esse array, dizendo numa coluna nova, ele cria uma coluna chamada selected. Então, aqui ele vai lá, cria uma coluna selected, perguntando, é o atual? Se for igual, então ele cria a coluna, coloca select. Se não, ele deixa a coluna em branco. O macete aqui que foi feito é o seguinte, definimos aqui um campo atual. E esse campo vai ser verdadeiro se o histórico, quer dizer, se a forma de pagamento que está no registro, que já está gravada lá, é igual à forma que veio do parâmetro. Então, mais ou menos como se eu te falasse assim, tem a nota lá, né? A nota está, por exemplo, pagamento com o Mastercard. Aí eu estou capturando aqui, bom, as formas de pagamento que tem é dinheiro, Mastercard, Visa Card. Opa, é o Visa Card que atualmente está lá. Ah, é? Então eu pego e crio uma coluna no array chamada selected e coloco lá a palavrinha selected. Então, quando isso sobe depois lá na tela, ele vai colocar já como campo atual, que está preenchido,
Mastercard. Porque é esse o campo que está, quer dizer, eu estou montando via array, então ele tem que realmente saber qual é o elemento do array selecionado. Não posso simplesmente jogar lá a constante Mastercard, não, porque vai até ter mudado de nome. Bom, aí tem o set variable que carrega isso através do for each lá no HTML. Vamos voltar lá só para dar uma recordadinha aqui. No cabeçalho aqui. For each histórico, option, value, o array, selected, hist. Aqui vem o campo que está selecionando aquele cara. Aqui ele faz esse for each aqui, alimenta o bloco de dados para ser mostrado quando a pessoa entrar naquele campo lá. Aí nós temos o deleta registro. Nesse caso aqui o detalhe é que nós estamos ainda ao nível da nota, ele vai lá, deleta todos o SF2 e todos os detalhes, né? Tá vendo? Update SD2 set, status igual a 0, onde o ID SF2, quer dizer, no item da nota, tem o endereço do cabeçalho. Então, ele lê todos os registros que tem esse mesmo ID e deleta. Bom, prepara itens, apenas para indicar. E aí começa a parte do itens. Então, tem essa função, prepara itens, que vai basicamente dizer as diretrizes para fazer a montagem dessa parte de baixo da tela, que é composta por um grid com os vários itens e depois uma outra tela de edição para eu atualizar cada um dos itens da nota. Então, itens NF vendas é o metadados e ler itens é a rotina que vai ler os itens da nota. Insert button, mesma coisa, adiciona itens, o logotipozinho lá, incluir itens. Add button, altera itens. E o delete button, deseja excluir um determinado item. Então, agora nós estamos nessa tela aqui. Vamos olhar aqui. Estamos nessa tela aqui, ó. Vamos cancelar aqui. Aqui. Os itens, ó, aqui os logotipos, né, de inclusão, e aqui a inclusão é esse carinha aqui, tá? Você clica aqui para incluir um novo item. Produto, serviço, quantidade, preço, preço de tabela e valor. O preço de tabela e o nome do produto foi o componente que vai colocar. E a quantidade, preço e valor é o seu programa aqui. Então vamos ver como é que ele faz isso. Ele lê o item, né? Quando é uma alteração de um determinado item, com os campos endereço do produto, do B2, o endereço, o ID do cabeçalho, a quantidade, preço, preço unitário, esse preço aqui é o preço de tabela, né? Ó, do SB1 que ele está pegando, e o val item, que é o total, já calculado, está lá na tabela. O status, da onde? Do SD2, com 2 left join. O left join SB1, pegar o nome do produto, e o SF2 para pegar os dados da nota. Com o ID igual, pegando o ID, todos os itens da nota. Como é que ele pega todos os itens da nota? And SD2 ID SF2 igual ID do SF2. Então, todos os itens que tem aquele ID da nota são pegos nesse momento e alinhados lá naquele grid. A pessoa vai adicionar um novo item. Então, ela clica lá para incluir, aí sim abre uma nova janelinha. E quando ela chega aqui, associar produtos, incluir mais um produto, e vai abrir a janelinha aqui com o combo que nós já vimos, né? Então, adicionar item, set action mode. Ele vai inserir, é um insert, new rpplex custom template, ele vai gerar o objeto template exatamente
mandar os dados para essa tela de edição. Então, ele coloca aqui o PHTML que vai usar. Aqui agora é o PHTML daquela tela onde você vai digitar os dados do próximo item. E o metadados. Itens, nota fiscal, vendas, inline. Template set variable, ID SB1 e ID SB2. Quer dizer, aqui você define o produto para o componente. E no componente ele precisa receber esses dois dados, o SB1 e o SB2. E manda bala, manda para o HTML. Isso aqui, então, quando vai adicionar um item novo. Quando vai alterar, aí já tem que vir a informação. Então, aqui ele já manda do registro. Ó. Informa que é a mesma coisa, só que o action é edit, e ele manda aqui os dados do SB1 e do SB2, porque já estava selecionado. É um item que já existia. Você vai alterar esse item, então é assim que você escreve para que ele gere um novo registro. E deletar, aqui no caso é deletar apenas aquele registro, aquele item. Bom, e aí vem a rotina de salvar, para finalizar, que não é tão complicada assim, porque aqui é uma nota fiscal. Então, ele pega primeiramente o ID da nota, para verificar se foi uma inclusão ou uma alteração. Então, verifica se existe, se foi definido o campo record, se tem lá o ID da nota. Se não tiver, é uma nota nova. Ele gera o objeto result, que vai permitir a comunicação de dados via JSON. Aí ele vai ver, é uma inclusão? É. Então, ele vai verificar se o cara não está incluindo uma nota que já existe. E aí a gente usou o documento como elemento a chave, né? Então, é uma simples leitura, e aí ele conta para ver se ele faz a select colocando lá o SF2doc igual ao que o cara digitou no campo de documento. Se for igual, ele vai ler mais que um registro no SF2. Vai ler só um, né? Porque a gente não admite um segundo. E aí, se for maior, ele vai dizer, olha, nota já cadastrada. Então, está vendo esse success e esse message, tudo isso aqui é com esse objeto result que a gente trabalha. Ó. Result, success, result e message, tem basicamente esses dois métodos aí que a gente usa. Success e o método. E retorna, aí volta, né, com erro. Terminou a consistência, nós fizemos essa. Normalmente, numa nota, tem uma cacetada de consistência, né? Aquilo que eu diga. E aí, a gente vai gravar o nosso amigo. Então, a gente grava aqui o SF2. Aqui foi feita uma jogada interessante, para economizar um pouco algumas linhas de código. Primeiro, a gente criou um bloco de informações que é comum no insert e no update, que é exatamente a inclusão dos registros, SDoc. A gente está usando já no insert a mesma forma de tratamento, de fazer o comando do update. Coloca os dados aqui, né, o doc, o status, a data, o nome do cliente, o ID do cliente e o histórico. Quer dizer, também aqui ele vai colocar lá o que está definido naquele option, que a gente viu logo no começo, lá no metadados. E aí, se for inclusão, se for alteração, ó, ele pega a palavrinha update, junta com esse SQL que está aqui, que é o miolo do insert, where SP2, porque é um ID, é um update, então no ID daquele item. E insert, se for novo. Então não tem o where. Vai inserir simplesmente, mas vai dizer que é no ID, e ID é para aquela empresa, porque aqui já estava, né, na empresa. GetDB, executa o insert. Aí vê se foi um sucesso e tal, e se for um insert, ele coloca o ID da nota, do SF2, para que, quando isso voltar lá para o browser inicial, se a pessoa naquele momento quiser alterar aquela nota, ele sabe qual é o ID, porque essa nota não foi lida quando da primeira vez, porque ela não existia ainda. Mas ela pode ser incluída e logo depois alterada, sem que seja feita uma nova leitura do browser inicial. E aí o tratamento dos itens. Ele vai lá, verifica se foi
incluído um item, se o item é novo, se foi, ele pega, soma até lá total de itens incluídos, então, e aí ele faz um tratamento for each, pegando todos os itens e verificando primeiro se é um item existente. Aí ele pega e tem que ler aqui o SB2, isso porque você só consegue gravar registros no SD2 se você fornecer também o ID do SB2 daquele produto. Aí existe uma amarração entre o SB1 e o SB2. Porque todo produto, mesmo que ele não tenha variantes, ele tem uma variante padrão. E aí ele lê, pega, captura o SB2 e vai gravar, então, o SD2, os itens. Então, ele faz de forma semelhante ao cabeçalho, ele insere item a item, porque aqui nós estamos dentro de um for each. Ele vai rolar o array todo, incluindo o item, com os vários IDs, aqui o SB1, SB2, F2, quantidade, preço, valor do item, e o status igual a 1. E depois, se for, ele testa para ver se não é uma deleção, aqui ele faz uma jogada de incluir, se for insert, se for para deletar, ele deleta, aqui ele só está deletando o item, lá em cima é que ele deletou a nota toda que estávamos no cabeçalho. E se for uma alteração, ele dá um update e altera aquele item daquela nota. E terminou o programa. Você vê, não vou dizer que é simples, tem a parte do JavaScript, tem todo esse mecanismo da plataforma, pessoal. E isso aí é assim, nesses 4 programas que nós vimos, a gente definiu aí 90%, 90% eu não digo, mas uns 80% do que você vai usar para fazer um programa de cadastramento e de lançamento. Não estamos falando ainda em programas de consulta, que é a próxima etapa que nós vamos estudar. E ainda vamos detalhar, nós vamos fazer mais vídeos detalhando, né, principalmente a parte do JavaScript, com mais exemplos pontuais, não definindo o programa inteiro. Aí nós vamos ter vídeos para tratamentos exclusivos de uma determinada rotina que você quer fazer. Pessoal, é uma questão de estudar. Se você estudar, se você pegar mais programas, analisar, ver como é que está feito e tentar decorar esse mecanismo da plataforma RPFlex. Ela não é assim complicada, porque baseado em tudo que ela faz, né, dando todos os recursos que a gente conhece, na nossa tela de entrada de dados, seja um cadastro, seja um movimento, vocês vão ver que vocês vão se tornar um programador classe A. Valeu, pessoal!